tempo bom de viagem com a minha esposa. Nós encaramos uma aventura, pegamos o carro e fomos aí pelo nosso litoral, daqui de Fortaleza até Vitória da Conquista, lá na Bahia, no finalzinho da Bahia, 4.000 quilômetros de carro. E eu não tinha hábito de pegar a estrada de carro, não sou fã desse tipo de viagem, mas foi uma aventura gostosa, foi muito bom. E houve um determinado momento que nós estávamos já retornando para cá, chegamos ali em Natal e durante todo o processo da viagem, eu simplesmente liguei o GPS e segui só o GPS. Eu não fiquei vendo rota, não fiquei vendo qual era a melhor pista que eu deveria pegar, eu só fui seguindo o que o GPS estava mandando. E quem me conhece sabe que eu não sou essa pessoa tão relaxada, essa pessoa assim que simplesmente liga um GPS e vai seguindo. Normalmente eu gosto de estudar o mapa, saber exatamente para onde eu vou e quais são os lugares, e não apenas em viagem. Eu tenho, talvez isso seja um defeito, eu tenho uma mania de ser controlador demais, querer saber demais das coisas. E essa viagem eu simplesmente relaxei e disse, vamos só seguir viagem, vamos só andar, até não poder mais. E retornando, quando a gente chegou em Natal, o GPS avisou que a via estava interditada e pediu para que eu pegasse uma rota à direita. E eu, distraído, conversando com a minha esposa, peguei essa rota à direita. E aí eu comecei a brincar com ela, depois de ter rodado 4.000 quilômetros, pegar a estrada esburacada, muita coisa, eu falei, acho que eu vou comprar um carro maior e vou começar a fazer rally. Enquanto eu estava falando isso, ela apontou para frente e disse, então começa aí agora. E naquele momento a estrada se transformou somente em terra, barro, muitos buracos, e aí eu comecei a andar com o carro naquela estradinha de terra, e o carro não podia andar a mais de 20 por hora, que era uma batedeira terrível dentro do carro. E eu, confiando no GPS, disse, logo ali isso acaba. Não é possível que o GPS vai me fazer rodar muitos quilômetros, não. Foram uns 50 quilômetros rodando nessa estrada a 10, 20 por hora. E aí, não tinha o que fazer, a gente relaxou, seguiu a viagem, mas eu parei para pensar, rapaz, como é que a gente pode simplesmente parar e confiar que um aparelho desse vai traçar a melhor rota para a gente? Como é que eu posso parar aqui e acreditar que de fato isso aqui vai me levar ao destino que eu quero chegar? A verdade é que ele me trouxe ao destino, não sei se foi a melhor rota, não sei se estaria interditado mesmo ou não, nunca vou saber, eu só sei que eu cheguei. E aí eu fiquei parando para pensar nisso, rapaz, a gente confia em tantas coisas, a gente acredita às vezes em tantas coisas que não deveria acreditar, e às vezes a gente desconfia de tantas coisas que não deveria desconfiar. E nesse tempo de viagem, eu me deparei com um livro que eu já tinha lido há algum tempo atrás, mas que retornei a ler nessas férias, com o tema Confiança Cega. É um livro de Brennan Manning, é um livro que já me abençoou no passado, e eu decidi folhear de novo esse livro. E parando para pensar a respeito de confiança, eu cheguei a uma conclusão. Confiança não é algo que a gente vai aprendendo à medida que amadurecemos. Confiança é algo que nós vamos perdendo à medida que crescemos. Se você parar para pensar a respeito do que é uma confiança genuína, não tem uma figura melhor do que a figura de uma criança. A criança confia piamente nos seus pais. Na verdade, nenhum de nós aqui conseguiu chegar a essa fase da vida que estamos simplesmente desconfiando. A nossa infância foi uma infância completamente entregue, à mercê do que as pessoas iriam fazer da gente. Mas ainda na infância, nós ouvimos dos nossos pais a seguinte expressão: não confie em estranhos. Não é? E a partir desse momento da vida, a gente começa a desconfiar de tudo. E a gente vai desconfiando, e parece que quanto mais desconfiado nós estamos, mais amadurecido nós somos.
Quanto mais desconfiado nós somos, mais espertos, mais malandros, mais prudentes. E quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós entendemos que essa lógica não serve para o reino. Ela pode fazer muito sentido para essa sociedade corrompida que nós vivemos, para os dilemas morais que nós vemos tão de perto, mas para a vida cristã não faz sentido. Na verdade, a nossa jornada precisa ser uma jornada de plena confiança no nosso Deus. Uma confiança cega. E nós precisamos entender que uma confiança cega não é uma confiança tola, não é uma confiança burra. Uma confiança cega é uma confiança despreocupada. É uma confiança convicta. É uma confiança que de fato consegue nos fazer relaxar mesmo diante de momentos de tensão. E eu queria meditar com vocês apenas em um versículo. Um texto bem famoso, muito inspirativo. Nós encontramos lá no Salmo 37, no versículo 5. Esse salmo foi escrito por Davi. É um salmo que tem na sua estrutura, uma estrutura acróstica, vai usando as letras do alfabeto hebraico a cada par de versículos, né? Na verdade, às vezes tem 3 versículos ali, ele vai montando a sua estrutura, e é um texto que nos fala sobre providência. Tertuliano disse que esse texto, esse salmo, era o espelho da providência. E esse salmo, de fato, nos ensina a confiar nessa providência do Senhor, nos ensina a depender desta confiança, dessa ação do Senhor, dessa providência do Senhor. E no Salmo 37, no versículo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Meus irmãos, que texto precioso, que texto importante para a nossa caminhada. Sabe, o convite que recebemos do Senhor para um processo de conversão, nada mais é do que um convite de entrega, de renúncia, de confiança. E a proposta que nós temos nesse texto é que não basta a gente confiar, assim como não basta apenas entregar. Essas duas coisas precisam estar caminhando juntas. E eu queria que você parasse para pensar um pouco aí, o que é mais difícil? É entregar ou é confiar? Qual seria a maior dificuldade que de repente eu e você teríamos? Sabe, ao longo da nossa jornada, eu tenho a impressão que a gente vai começando a ter sempre um desejo por possuir. A gente vai crescendo e vai passando a obter coisas e a sensação é que vamos retendo coisas demais ao longo da nossa vida. Nós somos acumuladores de muitas coisas. E vivendo num país onde há tanta incerteza econômica, há tantas guinadas que fazem com que pessoas que têm alguma coisa do nada fiquem sem absolutamente nada, às vezes a gente fica seguro demais. E falar de entrega para essa nossa realidade, alguns aqui cresceram num ambiente familiar com muitos irmãos, e aí cada um tem que brigar com unhas e dentes para ter a sua parte. É tão difícil falar sobre entrega numa sociedade que está acostumada a reter, a ter. Não que o brasileiro não seja generoso, não que nós não tenhamos prazer em dar, mas nós somos um povo que batalha demais para possuir as coisas. E quando nós paramos para pensar sobre esse tipo de demanda, a gente se pega numa crise. Porque ao longo da nossa vida, a gente vai sendo instruído não apenas a ter, mas cuidar daquilo que é nosso. E agora, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente descobre que nada que a gente tem, de fato, pertence a nós mesmos. Nem nós mesmos
somos donos da nossa história e da nossa vida. E aí é que se vem esse dilema. Se eu não pertenço a mim mesmo, se as coisas que estão à minha volta eu sou apenas mordomo, por que será que temos tanta dificuldade em entregar? Por que será que é tão difícil entregar o nosso caminho ao Senhor? Eu, em diversos momentos, aconselhando pessoas, conversando com pessoas informalmente, eu ouço frases sobre, mas isso é a minha vida, esse é o meu sonho. E a gente fala isso com uma boca cheia, assim, com tanta convicção, quando na verdade não é a nossa vida, não é os nossos sonhos. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente descobre que a gente não tem mais uma vida nossa, a gente não tem mais um sonho nosso, não é mais a nossa vontade. E talvez seja esse o ponto que faz com que o nosso coração tantas vezes se encontre perdido. A gente olha para a vida e às vezes não encontra tanto sentido, às vezes a gente se sente frustrado porque as coisas não estão acontecendo como queríamos, mas não é para acontecer como queremos. Na verdade, toda a nossa caminhada depois que entregamos a vida ao Senhor, nada mais é do que alinharmos a nossa vontade com a vontade dEle. É possível entregar a vida ao Senhor e não confiar nele. Eu lembro de um amigo nosso, seminarista, eu não posso citar o nome porque hoje ele é pastor, mas na época do seminário ele tinha uma dificuldade enorme de dividir aquilo que era dele. E às vezes a gente chegava para ele e pedia um livro emprestado. A gente ia lá no quarto dele e falava, rapaz, você pode me emprestar esse livro? E ele, rapaz, é porque esse livro, ele fazia toda uma história sobre o livro. Não, a gente só queria fazer um exercício. Ele fazia toda uma novela para emprestar. Quando ele emprestava o livro, sem brincadeira, você pegou o livro aqui, obrigado, ele perguntava, quando é que você entrega? Você fala, não, daqui a pouquinho eu entrego, fique tranquilo. A gente saía do quarto dele, entrava no nosso quarto, e ele estava lá na porta e dizia, você já leu? Cara, eu acabei de sair do seu quarto. Ele, não, é porque eu também vou precisar do livro. Eu fiz, eu sei, o livro é seu, você me entregou, eu sei. E naquela época eu achava que a dificuldade que ele tinha era de repartir, era de entregar, mas não era. Entregar ele entregou. O que é que ele não conseguia fazer? Confiar. Era difícil para ele confiar que nós iríamos devolver aquele livro intacto, que ninguém ia riscar o livro dele, que ninguém ia rasgar o livro dele. Ele quase que ficava ali supervisionando a sua leitura, naquele processo. Era muito difícil lidar com isso. E sinceramente, às vezes a gente quer fazer a mesma coisa com o Senhor. A gente diz, não Senhor, a minha vida pertence a Ti, os meus sonhos, os meus bens, a minha casa, a minha família, e o Senhor diz, tá bom, pois eu vou fazer uma obra agora na sua vida, e aí a gente vai lá e fala, mas Senhor, peraí, tem certeza que é aqui, Senhor? Porque desse jeito, não é melhor desse não? Não, Senhor, eu confio no Senhor, mas será que não pode ser? E a gente fica ali o tempo todo, precisamos aprender a confiar no Senhor. Aprender a confiar no Senhor mais do que todas as coisas. Sabe, confiar no Senhor é mais do que simplesmente ter fé no Senhor. É possível que eu e você tenhamos fé no Senhor, mas não confiemos. É contraditório isso, é meio estranho, mas é possível. É possível a gente crer, por exemplo, que Ele cura. Não é possível? Tenho fé nisso. Agora, que Ele vai me curar, aí já é um outro processo. Às vezes a fé está desassociada da nossa confiança no Senhor. Isso é algo que a gente precisa mudar no nosso coração. Precisamos aprender de fato a depender dEle. A depender completamente dEle.
Agora, sabe o que é que mais me intriga nesse texto que nós acabamos de ler? Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E eu vou dizer como é que é na nossa vida. A gente chega e diz assim: Senhor, eu entreguei a minha vida em tuas mãos, eu confio no Senhor, mas... E aí o mais não é o Senhor que fará. É a gente dizer: não, mas deixa eu fazer desse jeito. Mas, e o nosso mais coloca tudo a perder. Porque o nosso mais revela que nós não estamos entregando. O nosso mais revela que nós não estamos confiando no Senhor. Talvez a parte mais importante desse texto não seja a entrega e nem seja a confiança, mas seja como eu e você lidamos com os mais da vida. O mais pertence ao Senhor. Pertence única e exclusivamente ao Senhor. E quando a gente entrega a vida ao Senhor e a gente confia nele, é óbvio que Ele vai cuidar de nós. Alguém aqui não crê que Ele tem o melhor para as nossas vidas? Nós cremos. Só que até o melhor se concretizar na nossa vida, muita coisa acontece. Jó, quando perde todos os seus bens, todos os seus filhos, tomado de chagas, lá no capítulo 2, no versículo 10, ele é indagado por sua esposa, porque ele mantinha a sanidade, porque ele ainda estava ali adorando a Deus, e a resposta dele é: nós aceitamos o bem de Deus e o mal, e agora eu coloco entre aspas, não queremos nós aceitar? O que ele está falando aqui? Será que o mesmo Deus que gera o bem na nossa vida, Ele também é um instrumento de maldade? Não. O que Jó está querendo deixar claro para ela é: mesmo quando o momento é confortável, e quando ele não é confortável, vem do Senhor, é o melhor, e é difícil entender o melhor diante das perdas. Como é que é o melhor diante do luto? Como é que é o melhor diante da não cura? Como é que é o melhor diante do litígio? Como é que é o melhor, Deus? Paulo vai nos dizer em Romanos, no capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é confiar. Sabe, quando eu estava ali naquela estradinha de barro, milhões de vezes eu perguntei: mas como será que estaria a outra estrada? É algo que eu nunca vou saber. E eu prefiro descansar em uma verdade: não é que o Google me deu um livramento, não é isso. Mas usando essa ilustração para a minha vida, eu prefiro acreditar que Deus, Ele sim tem me dado livramento. E por mais que às vezes o caminho não seja perfeito como eu gostaria, que ele não seja confortável, não seja no meu tempo, ele faça com que eu atrase a minha jornada, é simplesmente o Senhor me guiando por onde Ele quer que eu ande. Nem sempre a estrada vai estar livre para a gente. Nem sempre a gente vai conseguir fazer as coisas no nosso tempo. Mas quando a gente entrega e confia, uma coisa é garantida: nós iremos chegar no local de destino. Nós estaremos seguros. O Senhor é o nosso local de chegada. E nós só iremos estar face a face com Ele. Nós só estaremos na Sua santa presença de forma plena quando entregarmos o nosso caminho, confiarmos nele e deixarmos o mais nas mãos dele. Queria orar por você. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Senhor, nosso Deus e Pai, diante, Deus, das adversidades da vida, dos momentos turbulentos, ó Pai, muitas vezes nós queremos tomar o controle das Tuas mãos, como se pudéssemos fazer isso. Quantas vezes, ó Deus, nós queremos impor a nossa vontade e pagamos um preço tão caro.
Nos ensina nessa hora, Deus, a entregar nossa vida plenamente em Tuas mãos. Nos ensina nessa hora a confiar cegamente no Senhor. Pai, não há mais necessidade de provas. O Senhor tem sido bondoso para conosco durante toda a nossa jornada. O Senhor tem nos livrado, nos abençoado, dado provisão. Pai, são tantas bênçãos que elas são incontáveis. E mesmo assim, Deus, nós desconfiamos, nós relutamos, nós dizemos que entregamos e confiamos, mas sempre tentamos dar um jeitinho. Mas nessa hora, Pai, queremos dizer que estamos cansados. Porque essa jornada, ela tem se tornado, Deus, uma jornada pesada para aqueles que não entregaram o fardo ao Senhor. O caminho, ó Pai, tem sido difícil demais de trilhar, simplesmente porque a Tua palavra nos fala que há dois caminhos, e o caminho que aparentemente é mais fácil, é um caminho de destruição plena, e não é ele que a gente quer trilhar. É por isso que nessa hora, Pai, por mais difícil que esteja a jornada de cada um dos Teus servos aqui, o que eu te peço nessa hora é que o Senhor troque o fardo pesado que eles têm carregado, e que eles recebam o Teu fardo que é leve, o Teu jugo que é suave. Que a Tua bondade, ó Deus, a Tua misericórdia, o Teu milagre, a Tua provisão seja com cada um dos Teus servos e servas, e que possamos entregar a nossa vida plenamente ao Senhor, sabendo, Pai, que o nosso caminho, que entregamos ao Senhor, nós entregamos porque entendemos que o nosso caminho não nos levará a lugar nenhum, porque o Teu Filho é o único caminho. Nos ensina, Pai, a trilhar esse caminho que nos leva aos Teus braços de amor. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.